exercícios. Vamos lá hoje para mais uma aula de matemática com um assunto extremamente importante que é regra de 3. Então, o que é a regra de 3? A regra de 3 ela é uma técnica usada para encontrar uma medida quando conhecemos outras 3, desde que essa quarta medida forme uma proporção, certo? Então, eu tenho 3 medidas conhecidas e uma medida desconhecida. Mas a regra de 3 ela só é válida se todas essas 4 medidas formarem entre si uma proporção. Mas e aí, o que é proporção? Segundo o dicionário, proporção é em que há harmonia, bem ajustado ou adaptado, harmonioso. E matematicamente falando, proporção diz-se da variável em que a razão é uma constante em relação à outra. Então, galera, proporção não é que quando uma aumenta, a outra vai aumentar no mesmo tanto. Elas vão aumentar na mesma razão, certo? Então, se uma grandeza aumentou uma unidade, a outra grandeza não precisa acrescentar uma unidade necessariamente. Se a razão for de 1 para 2, quando na primeira grandeza eu acrescentar uma unidade, na segunda grandeza eu vou acrescentar 2. Tranquilo? Então, proporção não significa que elas aumentam no mesmo tanto. Não necessariamente, ok? Então, saber lidar com as proporções e razões pode ser uma grande chave para você mandar bem no Enem, tá? Já que praticamente uma a cada 4 questões do Enem do segundo dia é basicamente proporção, tá? E não vai cair proporção só em matemática. Cai proporção em biologia, química e física. Então, no segundo dia de prova do Enem, todas as disciplinas têm proporção. E no primeiro dia, pelo menos em geografia, você também vai encontrar proporção. Isso significa que esse assunto é muito importante. Então, 25% das questões do segundo dia tem a ver com proporção. A boa notícia é que é muito tranquilo a gente fazer esse assunto. Muito de boa, tá? Nós vamos começar hoje com a regra de 3 simples. Na semana que vem a gente vai ver a regra de 3 composta. O mais importante desse conteúdo é a aula de hoje, que é a regra de 3 simples. No Enem, principalmente, a maioria, 90% das questões que caem com proporção é de regra de 3 simples. Tranquilo? Então, quais são os passo a passo para a gente construir uma regra de 3? Primeiro passo, construir a tabela agrupando grandezas da mesma espécie em colunas e mantendo na mesma linha as grandezas de espécies diferentes. Ah, professor, não estou entendendo muita coisa e tal. O que é grandeza numa tabela? Calma, a gente vai fazer tudo isso em exercício e eu vou mostrar os exemplos para vocês, tranquilo? A segunda parte é muito importante, que é identificar se as grandezas são diretamente ou inversamente proporcional. Às vezes a gente esquece porque a maioria das razões elas são diretamente proporcionais. Mas aí a gente perde a questão porque não leu atentamente e esqueceu de fazer as grandezas, identificar se elas são diretamente ou inversas, tá? E o terceiro passo é montar a proporção e resolver a equação. Ó, atenção! Na regra de 3, o que o professor ensinou para vocês? Cruza, não é? Mas não sai cruzando com qualquer coisa. Pode dar problema, pessoal. Se você sair cruzando com qualquer coisa aí na rua, vai dar problema. Essa é uma dica não só de matemática, essa é uma dica para a vida de vocês.
Não cruza com qualquer coisa, tranquilo? Antes de cruzar, o que a gente tem que fazer? Analisar. Mais uma vez, essa é uma dica para a vida de vocês. Então a gente vai analisar se aquilo ali compensa ou não cruzar. Se compensar, se elas forem diretamente proporcionais, aí você pode cruzar. Se ela for inversamente proporcional, aí é outra forma da gente resolver, beleza? Vou mostrar aqui para vocês. Mas e aí? Antes disso, o que significa grandezas proporcionais e grandezas inversamente proporcionais? Como que eu vou saber classificar uma coisa e outra? Duas grandezas, elas são diretamente proporcionais quando, ao se multiplicar o valor de uma delas por um número positivo, o valor da outra é multiplicado por esse mesmo número. O que isso significa? Que quando uma variável aumentar, a outra também tem que aumentar. Se quando uma aumenta, a outra aumenta também, elas são diretamente proporcionais. Agora, duas grandezas são inversamente proporcionais quando, ao se multiplicar o valor de uma delas por um número positivo, o valor da outra é dividido. Então, isso quer dizer o quê? Que quando uma variável aumenta, o que vai acontecer com a outra? Vai diminuir. Logo, elas são inversamente proporcionais. Aí, em vez de multiplicar cruzado, eu vou multiplicar em linha reta, tranquilo? Vamos lá para um exemplo. Ó, esse exemplo aqui é do Enem. Tá? Uma mãe recorreu à bula para verificar a dosagem de um remédio que precisava dar a seu filho. Na bula, recomendava-se a seguinte dosagem: 5 gotas para cada 2 kg de massa corporal a cada 8 horas. Se a mãe ministrou corretamente 30 gotas do remédio a seu filho a cada 8 horas, então a massa corporal dele é... Então, vamos lá, ó. Quais são os dados aqui que estão variando? São as gotas e a massa do filho, certo? O exercício nos fala que é 5 gotas a cada 2 quilogramas. E que a mãe deu quantas gotas para o filho? 30 gotas. E o exercício me pede a massa corporal dele, que como eu não sei, eu vou chamar de X. Tranquilo? Então, nós montamos, tá vendo que aqui, ó, está na mesma coluna as gotas, na mesma coluna a massa. E na mesma linha, uma gota com a massa, gota com a massa. Beleza? Muito simples isso aqui. Está feito o primeiro passo da nossa regra de 3. Mas aí você vai me perguntar, professor, o exercício falou aqui das 8 horas. Onde que eu vou usar 8 horas aqui nessa tabela? Simples, em lugar nenhum. As 8 horas não vão variar. O remédio ele é aplicado de 8 em 8 horas, independente dos quilos e independente das gotas. Segundo passo, o que a gente vai fazer agora? Saber se ela é diretamente ou inversamente proporcional. Então, eu vou supor que a massa aumente. Ah, mas você não sabe se a massa aumentou ou se a massa diminuiu. Não importa. Se eu fizer esse cálculo com diminuir, vai dar a mesma coisa, tá? Ó, se eu aumento os quilos da criança, o que vai acontecer com a massa dessa criança? Vai diminuir. Opa! Vai aumentar. Certo? Isso significa que essas grandezas são diretamente proporcionais. Se a massa aumenta, eu também tenho que aumentar a quantidade de gotas.
Tranquilo? Então, olha, se ela é diretamente proporcional, a gente multiplica cruzado. 5x é igual a 30 vezes 2. 5x é igual a 60. Então, x é igual a 60 sobre 5. 60 dividido por 5, 12. Então, a resposta correta é que o filho possui 12 quilos de massa. Beleza? Muito simples e muito fácil, né? Vamos lá, galera. Agora o próximo exemplo é o seguinte. Para chegar em São Paulo, Lisa demora 3 horas numa velocidade de 80 km por hora. Assim, quanto tempo seria necessário para realizar o mesmo percurso numa velocidade de 120 km por hora? Então, aqui eu tenho horas e velocidade. Eu demoro 3 horas com 80 km por hora. E eu quero saber x para 120 km por hora. Vamos fazer a análise. Se eu aumento a velocidade, eu vou chegar em menos tempo ou em mais tempo? Menos tempo, certo? Então, olha, se eu aumento a velocidade, eu vou diminuir o tempo de viagem. Logo, eu vou multiplicar em linha reta. Então, 120x é igual a 3 vezes 80. 120x, 3 vezes 8, 24. O que está multiplicando passa para cá dividindo. Se tem zero em cima e embaixo, passa a vara. 24 dividido por 12, 2. Então, pessoal, muito simples essa matéria e muito fácil, tá? É basicamente isso aqui. Nós fizemos um exemplo diretamente proporcional e um exemplo inversamente proporcional. Agora, o restante é com vocês. Vou mandar a lista e vocês brinquem em casa. Qualquer dúvida, estamos aqui, beleza? Beijo do gordo, fica com Deus.